Bem-vindos ao nosso podcast que procura ser uma sessão de terapia conjunta, animada e com espaço para análise e julgamento. Sempre com a ressalva de que não somos profissionais a exercer na área de psicologia e que procuramos apenas dar o nosso ponto de vista sobre os vários assuntos. Daí a não ser terapia, mas sim terapia. Sem mais demoras, vocês Vocês precisam precisam de de terapia. Hello! O meu Olá, nome é Julieta. e meu nome é Letícia. E no episódio de hoje eu queria primeiro perguntar-te. Primeiro dizer que estamos. Olá. Olá, estás boa? Estás bem? Estás bem? E primeiro dizer que estamos atrasadíssimas e sabemos que sim. O episódio costuma sair à quarta-feira e, excepcionalmente, esta semana terá de sair ao sábado. Portanto, pedimos imensa desculpa por isso e pela nossa falta de profissionalismo. Foi. A culpa foi minha que fiquei um bocado dodói essa Um semana. bocadinho dói-dói, mas aqui estamos, firmes, mais fortes. Não, Está bem. a gente tá aqui. Dá pra dizer que a gente tá aqui. Aqui estamos. Sim, Vamos deixar aqui. Como é exatamente. que foi a tua semana? Tens alguma coisa que queiras partilhar assim diferente com os nossos ouvintes? Sim, infecção urinária é um inferno. Eu detesto infecção urinária. Eu quero que exista a marcha anti-infecção urinária. É, Anti-infecção urinária e anti-pedras nos rins, não é? pedras nos rins, sim. É isso. Não gostavas de saber qual é o tamanho da tua pedrinha? É um Nem um filho que tens pouco. aí a gerar Não, ela já deve no ter teu rim. sido dissipada com tanto de medicação que eu tomei. Ok. E Aborto, você tem portanto, sim, sempre que exatamente. possível. Eu tenho Polêmica. polémica. Tenho uma coisa para dizer às pessoas, que é, eu não sei se vocês sabem, mas fomos nós que inventamos o tikka masala com tofu. Sim, Porque nós fizemos há cerca de 2 3 dias 3 dias, sim. um jantar em que foi tofu com tikka masala, Com molho de tikka masala, com sim. molho de tikka masala e arroz basmati. Sim. Mas aquele arroz basmati estava mesmo ali naquela cena oriental, não era o arroz basmati da marca Sim, Pingo Doce, por era exemplo. um arroz basmati mesmo espetacular Sim, e nós estamos obcecadas, não conseguimos pensar noutra coisa. Entretanto, essa refeição que nós fizemos já foi toda, mas já só penso na próxima igual sim, e é assim, hiperfoco que eu vou levando na minha vida. exato. Aquilo estava uma delícia. Eu lembro que eu acabava de almoçar e pensava: "Não posso esperar pelo almoço de amanhã, que a gente ia comer de novo a refeição", Porque nós temos também um restaurante que adoramos que é o nosso no restaurante Saldanha. preferido. É o nosso restaurante preferido, chama-se Sri Ram e é um restaurante de comida indiana Vegetariana. vegetariana. Sim. E então nós pensamos, tipo, ok, vamos tentar replicar talvez aquilo que temos lá. É, não foi exatamente essa linha de raciocínio, foi mais tipo, a gente tem tofu em casa, como que você vai fazer? Você me perguntou: "Como que você vai fazer aquele tofu em casa?". Sim, E eu falei: "E se a gente fizesse meio tipo tikka masala?". E aí eu fui procurar qual era a receita e você sim, lembrou que tinha um molho pronto e ficou perfeito. E a gente inventou o tikka masala exatamente. E vegano. portanto, era isto que a gente queria dizer, só que somos as fundadoras e criadoras do Tikka Masala e falando em marcha, tu falaste em marcha e estamos no mês do orgulho, portanto, feliz mês do orgulho para ti. Pra ti também. E uma vez que estamos neste mês, acho que seria importante falarmos sobre a marcha LGBTI+, e a importância que este mês tem para a comunidade. Queria saber a tua opinião sobre o assunto. A minha opinião é que é muito importante. Boa, obrigada Desculpa. obrigada, malta. Bem, este foi o episódio. Ah, Desculpa. calma, 10 minutos para lá que eu vou descer agora. Hã, desculpa. Não, Desculpa. mas eu acho mesmo que é muito importante. Existem várias circunstâncias. É claro que a gente vai falar mais sobre o assunto, mas o principal é porque muitas pessoas acham que a gente já chegou lá, só que eu acho que a gente não chegou ainda nem na metade do caminho Sim, sobre a nossa luta. Eh, mas sabe como começou a marcha? Quando? Onde? Eu fiz uma grande pesquisa. sim, mas adoraria que me dissesses. Então, como
era de se esperar, fui numa grande numa revolução, não foi grande, foi num bar, nos Estados Unidos, Aham. em 69, ou Uhum. seja, ainda foi no dia 28 de junho, a gente ainda não chegou exatamente Uhum. no dia real e oficial. E começou por uma reação contra uma violência policial, porque era crime ser LGBT na altura. E um ano depois eles fizeram uma marcha, porque era um bar LGBT. Ok. E era um bar LGBT, e houve lá uma reação policial muito agressiva e as gays soltaram um leque na cara dos policiais. Tô a brincar, tô a brincar, eu sou assim, desculpa, Mas mas está certo, estou gag. fiquei gag. Sim. E foi assim que começou. Por incrível que pareça, você sempre fala que as coisas em Portugal demoram muito pra chegar, mas Sim, eu costumo dizer que também demorou. Chegou só em você achou que eu ia falar que não, foi rápido. Chegou passar 30 anos só a marcha claro, sim, aqui. sim. Só em 2000, É o ano em que nascem as estrelas. sim. Sim, E quer dizer, o primeiro arraial foi em 97, mas depois em 2000 é que teve mesmo uma sim. primeira marcha real oficial. No Brasil foi em 95. Uau, que também nascem as Sim. estrelas. Sim. E o que que você acha da importância da marcha? Olha, eu só para comentar isso que tu disseste, pensava que estava relacionado com os Stonewall Riots, mas não está. Não. Eu achava que sim, que estava relacionado também com todo o movimento Stonewall e assim, Por quê? porque foi como apareceu quando eu pesquisei. Que loucura. Não, foi num bar. Houve lá uma confusão, Sério. as gays ficaram passadas. E começaram a lançar os leques na cara de toda a gente. Sim, foi Pois é, solecada. solecada. A Sim, dançar, ir ao chão com os braços para a crazy. exatamente. Ok. Olha, eu sobre a marcha acho que é muito importante salientar sempre que esta marcha, além de promover a visibilidade e a luta por igualdade de direitos, hum, e não só igualdade de direitos, mas a igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades, eh, todas estas questões que sabemos que ainda não conseguimos alcançar, é também um momento de extrema liberdade e amor. Sim, A marcha é um momento em que nós conseguimos conciliar todas estas realidades. de todos os tipos de amor. Preciso deixar claro, lá tem muitos pais que seguram cartazes escrito abraço de pai, abraço de mãe. Tem muita gente da igreja também que fala tipo: "Deus não vai te Exatamente. matar por você ser assim". Amigos que Sim. são simplesmente só aliados da Aliados, causa e simpatizantes. simpatizantes e querem estar presentes Sim. pelos seus entes queridos que são. E portanto eu acho que a marcha é um momento muito bonito. É, é Nós que mesmo. já fomos várias vezes, este ano não pudemos ir, Por minha culpa, sim. e por minha culpa, por questões de saúde, mas é sempre um momento de extrema união e amor. Tu sentes mesmo amor no ar, a beleza Sim. que há nisso, a união das pessoas. Uhum. Hum, e assim, infelizmente, no nosso dia a dia, muitos e muitas de nós não estamos em segurança e, portanto, ainda não atingimos esse lugar. Isto porque ser quem somos ainda nos coloca sobre o risco da discriminação, da desigualdade, do preconceito. Ser quem somos coloca-nos sobre a iminência da violência, da morte, da punição feita por vezes por quem mais gostamos, como familiares. Por isso, a marcha é um lugar de felicidade também, Uhum. é um momento em que podemos reunir-nos com os nossos para dizer que somos como somos e somos assim com orgulho, independentemente da nossa cor, da nossa religião, da nossa nacionalidade, dos nossos costumes. E, portanto, o extremismo aqui ainda não e não nos mandará abaixo, nem irá travar a luta diária que fazemos por um mundo melhor para os que cá estão e os que virão para continuar a marcha. Nós ainda não estamos num lugar de conforto, onde Uhum. atingimos as coisas ah, que merecemos atingir, na verdade. Aquilo que nós reivindicamos são coisas, às vezes, até muito básicas no que se refere à dignidade de uma pessoa. Segurança, sim. Segurança, a liberdade para amar sem medo. Tá, às vezes já há aqueles argumentos que tu ouves pessoas a dizer, tipo, então, mas também tinha de haver uma marcha para a malta heterossexual. Ou Você falou baixinho, como se o heterossexual fosse errado. heterossexual, peço Eu desculpa. quero contar depois uma história sobre heterossexual, mas só mais para o fim. Uma história heterossexual? Sim. Que medo. E que Já perdi o envolve interesse. mas que envolve também é minha história, que envolve também ser LGBT. É? Eu já te Vais contei? dispor outra vez? Vou. Não acredito. Não estou Sempre, nada todo episódio. surpreendida.
Hum, mas é isso, e eu acho que as pessoas às vezes que dizem estas coisas e que dizem: "Ai, mas a malta vai para lá cheios de bandeiras, ou cheios de cores e todos não sei quê". Uhum. Eu acho que se as pessoas parassem um minuto para realmente entender o que é que nós estamos nestes momentos e em todos os momentos, às vezes, da nossa vida, a pedir, eu acho que se existisse empatia, se as pessoas de facto conseguissem ter alguma sensibilidade e colocar-se na pele de alguém. Não falavam tanta merda. Exatamente. Mas olha, isso da bandeira que você falou, eu já vi muita gente reclamar, não hoje em dia não tanto, mas eu já vi muita gente reclamar antes, sobre o porquê que a gente tem a necessidade de ter uma bandeira. Apesar que o heterossexual também tem uma bandeira, eles só não sabem, mas eles têm. Eh, é verdade, eles têm a E, bandeira, é e aquela eles preta e branca? realmente não sabem. Sim. Mas eu vi um comercial, propaganda lá o É- que era a explicar o porquê que é tão importante você ter essa identificação da bandeira. E lá mostrava, por exemplo, uma pessoa, um homem, que pelo trejeito era um homem gay, e ele estava muito nervoso de uma entrevista de emprego. E quando chegava o entrevistador, aquele colar que tem para segurar o cartão, era um colar que era o símbolo e, tipo, o entrevistador tinha boa cara mal encarada, assim, sabe. O entrevistador estava a segurar o cartão da empresa e era a bandeira. E ele já ficou tipo: "Ah, ok, aqui tem pessoas como eu". E aí Uhum. depois tem um outro que é um casal lésbico, que chamaram um Uber, e assim que elas entram no Uber, elas desdão a mão, porque pronto, a gente sabe a Sim, insegurança que é ser mulher lésbica, sim, e era um homem, o motorista, e a hora que elas entram também ele tem tipo um símbolo da bandeira no carro dele, aí elas voltam a dar a mão, se sentem mais segura, porque é importante ter essa representatividade no certo. nosso meio, justamente para você pensar: "Ok, eu estava aqui se calhar já com um pré-julgamento sobre essa pessoa, porque ela tem uma cara mais assim, mas ela até pode nem ser LGBT, ela só é aliado, então eu já posso ficar mais à vontade", Sim, porque tem muita gente que morre por ser LGBT. O Brasil é o país que mais mata LGBT, e tem países que é crime ser sim. LGBT, e você morre só porque você ama uma pessoa do mesmo sexo, isso não faz nem sentido. E pegando nisso que tu disseste, trazendo dados de Portugal, em 2024, o Jornal Expresso publicou uma notícia sobre um relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E, portanto, isto consistiu num inquérito realizado a mais de 100 mil pessoas de 30 países europeus, Uhum. que procurava analisar a violência sofrida por minorias sexuais e de género no decorrer dos 5 anos anteriores. Os resultados revelaram que 74% dos portugueses inquiridos sofreram bullying ou foram humilhados na escola por serem da comunidade LGBT. Olha que absurdo, meu. E pronto, eu citando o artigo, 44% das pessoas que responderam ao inquérito disseram que evitam andar de mãos dadas, como estás a dizer, com o parceiro do mesmo sexo, e há 23% que admite evitar certos locais por receio de ser agredido. Já nos aconteceu? Já nos aconteceu e conheço várias pessoas, vários amigos nossos, em que também aconteceram situações semelhantes. Eu acho que as pessoas não devem ter tanta noção destes dados, e quando nós colocamos isto em números é mesmo flagrante, é mesmo dizer, houve, quer dizer, de uma amostra de 100 mil pessoas, 74% sofreu bullying ou algum tipo de violência em Portugal. É muito, É muito. é mesmo muito. E é extremamente preocupante. Claro, Portugal sendo um país que não tem exatamente uma lei que protege a pessoa LGBT, mas existe uma lei que diz que você não pode sofrer nenhum tipo de discriminação pela sua orientação sexual, e é uma lei muito antiga, é assustante ter esses dados. Sim. Sim, eu queria entrar por aí exatamente, que é, esses dados dão-se também devido a uma LGBTfobia já institucional enraizada nas nossas instituições, nas nossas Uhum. organizações, nossa cultura de trabalho. Eu queria perguntar-te, como é que consideras que o extremismo e a intolerância têm vindo a contribuir para agravar esta realidade? Com o discurso de ódio da direita que está no poder do país. Desculpa, não posso não falar sobre, porque é mesmo isso, na minha opinião é mesmo isso. Porque, na minha opinião
Eu acho que as pessoas, os políticos que estão lá e falam que são assim assado, eles não são uma ameaça diretamente à nossa vida, mas eles dão voz às pessoas que andam na rua, não são uma pessoa grande na mídia como eles, a ponto de te agredir só por ser quem você é. Porque aquela pessoa pensa: "Ah, se o tal político falou isso, vou fazer igual ele", e vai à rua e agride alguém. Aliás, é muito comum esse tipo de discurso, esse tipo de discurso de ódio, de intolerância, partir de pessoas que dizem abertamente votar Chega. Estamos a falar do Sim. partido Chega e pronto, podemos chamar as coisas pelos nomes porque não é preciso tratá-lo como se fosse o Voldemort, não pode ser nomeado. Não, deve ser nomeado e além de nomeado, deve ser, flagrado nas coisas erradas tantas que faz. É, eu não queria falar o nome, não só o do partido não tem nenhum problema, porque não é uma única pessoa dentro do partido que tem esse tipo de discurso. Eu não queria que falar: "Ah, o fulano de tal é assim", não, porque todos ali dentro são assim. E as pessoas que votam neste partido, muitas são também. E Exato. nós sabemos que sim, e sabemos que este partido alimenta precisamente este tipo de frustrações que as pessoas têm dentro de si sobre temas como a igualdade de género, igualdade de direitos de pessoas LGBT, etc. Mais frequenta finalmente. Sim, continua. Ahm, eu queria dizer uma coisa que é sobre esta questão da LGBTfobia que existe de forma institucional. hum, assim, em tom de humor e piadas, mas que eu acho que também reflete bem esta situação. Eu queria fazer uma menção honrosa ao Ministro dos Assuntos Religiosos da Malásia, que disse que stress no trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de comportamentos homossexuais. Assina embaixo. E, mas ele abordou isto como se fosse um problema, claro, não é? E portanto o caminho seria as pessoas enverdarem pela via religiosa que estariam Olha, salvas. eu acho que a Malásia tinha que ir atrás daquele avião que sumiu em 2014, tá. Vocês gastem os vossos recursos naquele avião que sumiu no meio do oceano em 2014 da Malásia Airlines E e calem-se lá vão pra casa do com as caralho. vossas Ok, não, eu não vou cortar nada disto, as feiticeiros, inclusive vão para a casa do caralho, eu vou deixar isso. Não, eu tô falando pra esse ministro da Malásia ir atrás do avião. Mas ele é dos assuntos religiosos, enfim. Hum. Ahm, mas isto para dizer o quê? Da minha pesquisa também, destes dados que eu te falei, eu procurei perceber porque é que se calhar não existem tantas denúncias de casos de homofobia, LGBTfobia no geral. A conclusão a que se chega é mesmo esta: é que, como existe uma fobia já institucionalizada, as pessoas têm medo de, ao denunciarem, primeiro não têm confiança nas autoridades para saberem tratar esta situação com dignidade e com respeito e garantindo a segurança da pessoa, portanto, sentem-se daqui, desta forma, logo não protegidas, Sim. e depois têm medo de represálias ou de que essa denúncia possa causar mais danos, na medida em que, por exemplo, se for no local de trabalho, hum, poder vir a sofrer algum tipo de humilhação ou a Uhum. descredibilização dos seus chefes, se for numa relação, a mesma coisa, ou que a pessoa depois saiba que, foste fazer denúncia sobre aquilo que eu te fiz, então vou-te fazer pior. Vou-te encontrar e vou-te fazer pior. Ou seja, existe um medo muito grande em muita gente Sim. de piorar a sua situação com uma denúncia, quando deveria ser a resposta para conseguirem travar este tipo de comportamento. A PAV disponibiliza também um número para ajudar as pessoas que sofreram algum tipo de discriminação nesse sentido. A linha funciona das 8 às 23 em dias úteis. Sei que é um bocado limitado, porque a agressão não tem Não tem horário? hora marcada para acontecer, mas já é alguma coisa, podia não ser nada. Eu acho que as pessoas não têm que se calar, porque é como aquilo que eu disse, é crime desde 2004, a discriminação com base na orientação sexual. Ou seja, pode não ter nada lá escrito LGBT, mas a lei tá do nosso lado. Eu acho que as pessoas não têm que se calar. Principalmente porque eu também já fui de uma opinião que eu tenho uma prima, a minha prima, você sabe quem que é, Sim, tens que uma prima, é a tua prima, sim. eu tenho várias primas, mas você sabe qual prima que eu tô falando. Eu nem era assumida ainda,
porque eu só me assumi aqui em Portugal. sim. Eu nem era assumida ainda. A minha prima, ela é, espera aí, 10 anos mais nova que eu. E eu lembro dela ter, tipo, 12 anos e falar pra mim: "Eu gosto de meninas". Sim, ser super nova e falar. E eu falei e eu falei pra ela: "Tá, e o que que você quer fazer sobre isso?" Ela falou: "Eu quero falar pra minha mãe". E a mãe dela é muito religiosa e eu Uhum. sabia que a mãe dela não ia aprovar. E eu falava pra ela: "Por que que você não espera você ser maior de idade, você morar na tua casa, você ter a tua vida, porque você falar isso pra tua mãe agora só vai complicar as coisas, a sua mãe pode ter uma reação que a gente nem tá à espera". E aquilo pra ela era tão difícil que ela teve que falar. E a reação da mãe dela foi muito má, claro que a mãe dela não mandou ela pra fora de casa, mas foi má. A reação da mãe dela foi mesmo muito má. Hã e hoje em dia eu me arrependo de ter dado esse conselho pra ela. O meu conselho pra ela deveria ter sido: "Fala, eu tô aqui contigo, se te acontecer alguma coisa, eu te ajudo". Porque ela não tem que ter medo, ela não tem que ter medo de ser aquilo que ela é. Se a mãe Sim. dela, se frustrar porque ela gosta de X, Y, Z, é um problema que é dela. A gente quando coloca filho no mundo, não é pra suprir aquilo que a gente espera para o filho vai ser tudo o que ele quiser. Exato, sim, sim. E tô Se falando queres ter nesse um filho tens que estar Exato. disposta a aceitá-lo. Tô falando nesse ponto só sobre a questão familiar, porque claro, tem tudo aquilo que você falou também do trabalho e etcétera e tal. Hã, e eu acho que eu ter me assumido pra minha família tão tarde, primeiro que eu tive aqui alguma dificuldade em me encontrar, eu fui conseguir saber quem eu era, o que eu sou, o que eu gosto muito tarde. Já sabia, já tinha uma coisinha que falava no meu ouvidinho, mas pra Se entender formos a mesmo ver bem, se calhar foi bem cedo que já é, foi sabias. bem cedo, mas pra ter a certeza foi mesmo não foi tarde. As tuas Barbies sabiam do que é que tu Ela gostavas. sabia, ela sabia. Enfim, mas desde que eu decidi que eu sou isso, e não me interessa aquilo que as pessoas pensam sobre mim, eu nunca mais tive medo, tanto que no trabalho eu falo abertamente, a minha namorada, em Sim. qualquer lugar que eu vou é a minha namorada. Uhum. Eh E claro que eu já falei até pra chefia é grande inclusive, e eles têm que por mais eles podem não gostar, mas eles que não gostem lá na casa deles. No trabalho, eu sou isso. Se eles têm lá a vontade de falar que acontece. Tudo bem que meu trabalho é uma merda, mas, acontece. Se eles têm lá a liberdade de falar se que eles votam em X, Y e Z, que eles torcem para o time X, Y e Z, eu também falo sobre o que eu gosto, quem eu sou. Sim. E não tenho medo de represália contra isso. Se Uhum. me acontecer, eu faço um escândalo Tu e eu puxas sou cabelo. dessas. Sim. Eu vou mostrar que eu sou brasileira. Eu queria trazer aqui uma história, nossa, que aconteceu quando fomos a Paris. Sim, Eu ia trazer esta história no Vida Airada de Paris, que iremos trazer para o canal, sim. mas eu se calhar introduzo aqui só este detalhe que é, certo dia fomos a Paris, no ano passado, e estávamos a passear pelas Champs-Élysées, Sim, chique, finas, finíssimas, falidas, mas nas Champs-Élysées. mais na Champs-Élysées, sim. E pronto, estávamos a caminhar, atenção, super normal, eu acho que nem estávamos a dar a mão, só que em algum momento da rua, Estávamos, a gente estava de mão dada. eu acho que Mas a gente nesse estava de momento, mão dadinha, assim, a gente não estava se abraçando, nada. mas nesse momento eu acho que a gente nem estava, só que em algum momento na rua, nós demos um beijinho tipo bate-chapa, estávamos a conversar e Foi demos um beijinho, yeah. E, hum, e qual não é o meu espanto quando um homem passa e atira uma lata de Coca-Cola contra nós? e acerta o meu pé. E acertou no teu pé. E nós ficámos, tipo, chocadíssimas, chocadas. É assim, em Lisboa, em Portugal, no Porto, em qualquer zona do país, nunca aconteceu nada semelhante. Não. Semelhante. Acontece as pessoas olharem tipo: As pessoas podem olhar, mas aí elas ficam na cabeça delas, estão completamente a cagar. Agora, em Paris, era aconteceu essa situação. Além disso, muitos olhares assim de reprovação, mas agressivos, do tipo, as pessoas faziam questão que tu reparasses que elas estavam a olhar e a reprovar
nós estarmos ali naquele momento a existir em conjunto, enquanto Uhum. casal, e, e essa situação de tirarem uma lata de Coca-Cola, do tipo, sei lá, como se estivessem num concerto que não gostaram, sabes? Como se, tipo, se tivessem de dar a sua opinião sobre uma questão que não lhes diz respeito algum. Sim. Mostrar a sua desaprovação era assim tão importante. Bem, eu fiquei chocada. É, porque também muitas pessoas falam sempre a gente às vezes vê pessoas que vão viajar e falam sobre Paris, e falam que se sentiram seguras em Paris. Eu não me senti segura, sim. E o que é mais irônico disso tudo, é que no dia seguinte nós fomos à Torre Eiffel e estava lá cheia de lésbica. Sim. Várias lésbicas, e eram lésbicas parisienses ou só francesas, mas estavam lá de mãos dadas e de beijos e de amassos. Mas, E eu assim: "Ah, elas são francesas, né, elas sabem, se elas quiserem, elas começam aqui imediatamente uma revolução. A gente que é meio exato. bunda mole". Fiquei triste, sabe. Ligaste, mas eu acho que é também elas também têm que ter muita coragem para ser assim numa cidade Claro. que claramente não as recebe bem, não as aceita. Uhum. É assim, a gente pode ter tido um mau exemplo, a gente pode ter passado nos sítios errados, à hora errada e cruzar-nos com as pessoas erradas. É muita coincidência, se calhar seria, mas de facto foi isso que sentimos. Se vocês já foram a Paris, lésbicas desse Portugal, digam o que é que sentiram. É, mas depois teve um rapaz que passou do nosso lado e perguntou se a gente estava bem, achei ele querido. Sim, ele foi queridíssimo. Sim. Mas aqui em Portugal, a gente também já teve alguns olhares, principalmente quando a gente ia ao Oriente à noite, antigamente. Uhum, é A verdade. gente ficava sempre um bocado insegura, porque imagina, você não sabe o que que passa na cabeça da outra pessoa. Você não sabe se aquela pessoa odeia o LGBT a ponto de tirar uma faca do bolso e matar só porque você estava de mão dada com uma outra mulher. O LGTV, O LGTV, sim. sim. Mas é verdade, você não sabe o que que passa na cabeça de uma outra pessoa, por isso que a gente tem insegurança. A mulher por si só já tem Ah, insegurança, sim. de tudo. Parece que eu trago esse tópico sempre nos episódios, mas eu, por ser uma pessoa brasileira, na minha Uhum. cabeça todo mundo pode ser um potencial assassino se eu tô na rua. Todo mundo pode tirar uma arma do bolso e começar uma loucura. Pois Eu sei que em isso Portugal isso não faz parte do acontece. teu trauma, não é? Tu Exato. vens Mas pode acontecer, de qualquer forma, e eu tenho muito medo e pronto, sendo uma mulher lésbica, tenho mais medo ainda, é a dobrar. claro. Eu queria só mencionar também que, sobre esta questão da intolerância que eu te perguntei, eu acho que esta luta que nós fazemos, a marcha, estes pequenos atos de rebeldia, mas que na verdade não são assim tanta rebeldia, porque estamos só a ser quem somos, mas se calhar até acaba por ser rebeldia se é uma sociedade que quer reprimir aquilo que somos. Uhum. Como o dessas raparigas francesas que tu falaste, ou de eu e tu escolhermos andar de mãos dadas na rua e dizermos abertamente que somos um casal, isto tudo é também uma luta contra a intolerância e o silenciamento que sabemos que procuram fazer com esta comunidade. Honestamente, eu acho sempre suspeito quando alguém tem tanto contra uma pessoa só por ela ser da comunidade LGBT. Eu acho que é incubado. Exato, geralmente eu acho que é porque é alguma frustração interna ali mal resolvida com a sua própria manifestação sexual ou de género. Eu acho que não pode ser outra coisa. E a normalização do discurso destas pessoas é algo que aí sim deveria ser intolerável e deve ser combatido com firmeza. Porque normalizar este tipo de discurso que nós já vemos por aí normalizado nas ruas, nas contramanifestações que às vezes existem lá de malta que vai lá contra manifestar-se contra a marcha, só porque estão sedentos de atenção, de certeza. Sim. O mundo inteiro, o ano inteiro já não lhe chega. Hum, e nós temos de fazer alguma coisa contra isto. Quanto mais não seja, sermos firmes em sermos nós próprios. Às vezes é a maior revolução que podemos fazer, começa com o nosso próprio ato de libertação. Sim, é resistir, não é? Eu acho que a gente tem mesmo que resistir, é a nossa melhor resposta com relação a isso. Você Exatamente. falou sobre a rebeldia, sobre a nossa rebeldia sobre isso. Eu acho que um bom exemplo é o boicote que as pessoas precisam fazer sobre tudo aquilo que nos apaga da história. Por exemplo, existem muitos países que é crime ser LGBT. Sim. As Maldivas é um exemplo. É lindo, maravilhoso.
O que que eu vou fazer nas Maldivas se eles não aceitam quem eu sou? Marcas que apoiam políticos que têm esse tipo de fala, por que que eu vou comprar dessa marca? Sim, Eu acho que isso é um bocado resistir. Artista também, artista quando tem uma fala, sim, impossível. por que que você vai ouvir a música? Eu sou uma pessoa que tem imensa dificuldade daquela conversa de: "Ah, mas tem que separar a arte do artista". Eu não. Não, pra mim não vou separar nada. A pessoa que falou isso é a pessoa que tá atuando naquele filme, é a pessoa que tá cantando aquela música. E eu quero que sabe o que aquela pessoa tem mais que eu? Ela tem mais é que se fuder. Não vou consumir esse tipo de coisa. Sim, Não vou pra um país que não falou tudo, aceita quem eu sou. E eu acho que isso também é resistir, isso é muito importante. Não dê sem dúvida, dinheiro para as pessoas que querem apagar a tua história. sem dúvida. Gostarias de acrescentar mais alguma coisa sobre este assunto? Não, só que as pessoas não se calem, nunca. Se nunca foram à marcha, por alguma questão que seja, qualquer ela que seja, acho que deviam experimentar. Às vezes as pessoas não moram numa grande cidade em que ocorra a marcha e, portanto, podem não ter essa facilidade. Sim, Isso pode ser uma hum, situação, sim, mas se tiverem essa possibilidade, experimentem ir, vão. porque efetivamente vão ver que é um momento de muito amor, sente-se muito amor no ar, muita felicidade e liberdade. É um momento em que podes ser realmente livre também. hum, e é se calhar um momento do teu ano em que tu vais estar rodeado de tanta gente que é como tu, não é? E a Sim, celebrar com essas pessoas essa felicidade que é ser assim, ser só quem és. e ter lá pessoas iguais a você. Exatamente. Ah, e se são de uma cidade ou de um local onde não tem este tipo de evento, continuem a resistir da maneira que puderem, mas não deixem de ser quem são. Isso é sempre o mais importante. Tem mais uma coisa pra falar, quero acabar com uma história pra acabar humor e piadas. Mais uma história. Eh, sabe que a minha mãe é uma mulher muito disruptiva, Sei. e ela, Sogrinha. Beijinhos. tive que me assumir hétero pra minha mãe. E pra minha mãe foi a maior decepção da vida dela, e essa é a Ah, minha sério. história, foi a maior decepção. Quando eu cheguei pra ela jovem, adolescente, falei: "Mãe, estou namorando um homem", e ela teve uma reação péssima, ela só me Sim. olhava, tipo, mal, assim. Depois quando eu falei pra ela que estava namorando contigo, ela teve a melhor reação possível, foi: "Filha, que alívio, eu achava que eu não te conhecia. Tive a vida toda preparada pra ter a conversa contigo, e quando você me apareceu com um homem em casa, eu fiquei desesperada". Então eu achei isso incrível, era só essa história que eu queria Ah, contar. não te emociones, ela ficou com o olhinho brilhante. Era só essa história que eu queria Adoramos a contar. sogrinha. Queria que todas as pessoas pudessem ter uma situação Sim, assim. claro, isto é uma situação de grande privilégio, que esta menina toda ela é privilegiada. Eu tive de beber uma cerveja. Desculpa, eu sou brasileira que mora em Portugal, se tem uma coisa que eu não sou privilegiada, Ah, mas isso fica para outro e episódio. tu escolheste esta vida. É. Eu tive de beber uma cerveja para contar à minha mãe que Pois, estava a namorar. E só lhe contei porque já estava a namorar com uma rapariga na altura, ahm, porque senão era impensável contar impensável. se não fosse uma relação já de casamento, anos, não eram anos, mas Sim, pronto, tinha de ser uma coisa séria e já uma coisa que eu pensasse, ela assim vai levar a sério, não vai dizer que era uma fase. uma fase, sim. Resumindo, ela disse que era uma fase, não é mesmo? Na mesma. E uma amiga minha uma vez foi contar para o pai que ela era lésbica, e o pai falou: "Mas por que que você tá me contando isso, tá namorando?" E ela falou: "Não". E ele ficou olhando pra ela com cara de tipo, além de lésbica, encalhada, e ela falou que se arrependeu muito de ter contado, porque ele não julgou por ela ser lésbica, mas sim por ela ser encalhada. Eu estou a julgá-la imenso, mas pronto. Ahm, bem, era isto, não era? Era Que isso. tínhamos para acrescentar. Sim. Muito obrigada se ouviram até aqui. Ah, partilhem connosco as vossas histórias, experiências, ou Como foi, se vocês são LGBTs, a contar para os pais, foi traumático. E não exatamente. se calem, muito importante, não se calem, nunca. Exatamente. Se quiserem, podem mandar-nos e-mail com os vossos relatos. O nosso e-mail do podcast é Terapia, underscore fica com Deus, podcast. _podcast@outlook.com. Muito bem. O nosso Uau! Instagram é. Terapia! E o nosso YouTube é Terapia, exatamente terapia, terapia, só tem Terapia, gente. Terapia, Terapia. E muito obrigada por terem estado connosco em mais uma sessão
terapia e tchau! Tchau.